Olá, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como vocês foram de avaliações? Falem aí para mim um pouquinho, como foi que aconteceu? Vocês gostaram das avaliações? Estava muito difícil ou estava bem fácil? Conseguiram realizar todas elas? Mais especificamente, né, das nossas avaliações de ciências. Gostaram? Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenha dado tudo certo, né? Que estejam felizes, que estejam satisfeitos com os resultados das avaliações. Embora, né, ainda acredito que não deu tempo ainda ter o resultado, mas vocês já devem saber mais ou menos como se saíram, né? Então, tô aqui torcendo por vocês, tá bom? Mas sejam bem-vindos a mais um encontro, né, semanal de ciências. E agora nós vamos dar continuidade, né? Agora que já passou um período aí de avaliações, então vamos recomeçar, né? Vamos começar uma nova unidade, tá bom? Então, nós vamos ter assunto aí bem diferente, né? Que sai do nosso habitual. Vocês vão gostar. Vamos lá? Olhem aí, o nosso novo tema é a identificação de substâncias puras. Em nosso livro vai ficar da página 188 à página 193. Vamos seguir? Eu peguei um pouquinho antes da 186, é só uma página aí, anterior. Vocês voltam para o início da unidade, tá bom? Então, observem bem a imagem. E na legenda está escrito assim: no laboratório, muitas substâncias passam por transformações químicas durante a realização dos experimentos. Vocês vão observar aí, tem vasos, né, com substâncias coloridas. Ali na outra página, a matéria e suas transformações. Toda matéria que conhecemos é formada de substâncias químicas. E o que é matéria, não é, gente? Então, observe aí os vários exemplos. Os alimentos, a água, o ar, as construções, os aparelhos e instrumentos tecnológicos, o corpo dos seres vivos. Então, na verdade, matéria é tudo que ocupa um lugar, né, no espaço, que tem massa, certo? Então, qualquer coisa, basta ela existir, né, ocupar um lugar no espaço, é chamada de matéria. Então, tudo que está ao nosso redor, tudo que nós vemos ao nosso redor é matéria, inclusive nossos corpos, né? Substâncias químicas também são usadas para produzir medicamentos e outros materiais. As indústrias misturam e separam diferentes substâncias e, além disso, criam outras, como alguns hormônios usados nos tratamentos, né, de doenças. Em 1907, o químico Leo Birkeland criou o primeiro plástico feito a partir do petróleo. Hoje é um material extremamente comum, mas seus resíduos poluem oceanos e outros ambientes. Diante desse cenário, como podemos convencer as pessoas de que devemos consumir menos plásticos? Você já pensou na profissão que você quer seguir no futuro? Como você imagina que o conhecimento de ciências é usado em diferentes profissões? Então, são algumas questões para a gente refletir, né, para poder começar, tá bom? Então, vamos lá. Substâncias e misturas. Dessa imagem, vocês já conhecem de que se trata? Observem bem essa imagem. Olha aí. Já faz ideia do que seja, né? Salina, em Chavel, no Ceará, em 2016. Em locais como esse, o sal é preparado, aliás, é separado da água do mar para ser utilizado em diversas atividades, como a culinária. Então, conclui-se que esses montes aí brancos são de sal. A questão é, quando colocamos óleos de cozinha e água em um copo, eles se misturam? O que é que vocês acham? Relembra aí dessa atividade. Você já deve ter feito em casa. Colocar água e óleo num copo. Eles se misturam? Como podemos diferenciar substâncias visualmente parecidas, como a água e o álcool? Qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura de substâncias? Como separar os componentes de uma mistura de água e areia? Quais são as diferenças entre massa crua de um bolo e o bolo depois de assado? De onde vem a gasolina e o diesel que usamos em veículos? Então vamos lá. O processo de separação de misturas é essencial em atividades humanas, como no tratamento da água ou no tratamento de esgotos.
A obtenção de sal a partir da água do mar e a produção industrial de medicamentos e substâncias livres de impurezas também são exemplos de atividades em que são empregados processos de separação de misturas. Então, olha aí. O sal está lá misturado na água do mar. Mas como que ele veio parar aqui? Como conseguiram separar esse sal da água? Identificação de substâncias puras. O que o leite, a água potável e o granito têm em comum? Olha aí, leite, água potável e granito. Todos são misturas de substâncias. Como assim? O leite é uma mistura de água, lactose, sais minerais, proteínas, gorduras, vitaminas e muitas outras substâncias. Então, tudo isso está contido no leite. E embora você não veja, quando bebe água, está ingerindo também vários sais minerais, além de um pouco de gases dissolvidos na água. Então, está aqui na água. Por último, o granito, como você viu no capítulo 1, é uma rocha formada por uma mistura de minerais. Quartzo, que é o de cor branca, feldespato, que é o cinza, e mica, a preta. Então, olha aí. Todas as os três materiais aí, todas elas são misturas de substâncias. São exemplos de misturas de substâncias, o leite, a água e o granito. Quando pensamos em algo puro ou no termo pureza, associamos a algo que não está contaminado, que não está misturado. Em ciência, substâncias puras são aquelas formadas por um único componente, como é o caso do gás oxigênio. Um exemplo, Já o ar, como vimos no capítulo 4, é uma mistura de gases, que inclui o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio, entre outros. Tanto em nosso dia a dia quanto na natureza, não é muito comum encontrarmos substâncias puras, mas sim misturas de várias substâncias. Para transformar a água potável, por exemplo, em água pura, é preciso fervê-la em um aparelho especial, recolhendo e condensando o seu vapor, como você vai ver adiante. Ao retirarmos da água os sais minerais e os gases nela dissolvidos, teremos uma substância pura. Para simplificar, vamos chamar as substâncias puras simplesmente de substâncias. Vamos continuar. Olha aí. Vamos falar de ponto de fusão e de ebulição. No capítulo 3, nós vimos que durante o ciclo da água, ela passa por mudanças de estado físico. Vocês lembram, não é? Só a gente observar aí essa imagem que a gente vai relembrar. Outros materiais, como o ferro e o alumínio, também podem passar por mudanças de estado físico. Então, olha aí, condensação, solidificação, fusão, evaporação. Nesse ciclo, olha aí a água sempre passando de um estado para outro. Estão lembrados quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. No capítulo 3, você também viu que a mudança de estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Então, quando ela está congelada aqui, ela derrete, Ela passa para o líquido, esse processo é chamado de fusão. E o fenômeno inverso, que é a solidificação, e que a passagem do estado líquido para o gasoso é chamada vaporização, que pode acontecer por ebulição ou por evaporação. E o fenômeno inverso é a condensação ou liquefação. Então, é só a explicação desses processos aqui que a gente vê que envolvem o ciclo da água. Agora, vamos saber um pouco mais sobre as mudanças de estado da água e de outras substâncias puras. À medida que se fornece energia em forma de calor a um pedaço de gelo, sua temperatura vai subindo até chegar a 0 graus Celsius. A partir desse momento, o calor passa a provocar a mudança do estado sólido para o líquido, que é a fusão. Enquanto houver água nos dois estados, no líquido e sólido, a temperatura desse sistema vai se manter em 0 grau. Somente quando todo o gelo estiver derretido é que a temperatura vai começar a subir.
O mesmo vale para o processo inverso. Então, durante a passagem da água do estado líquido para o sólido, que é a solidificação, o sistema se mantém em 0 grau. Portanto, durante a fusão ou solidificação, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante. Mas e o que é fusão, né? Vamos lá. A temperatura de todas as substâncias puras permanece constante durante a fusão ou solidificação. Nós já vimos o que é fusão. A temperatura de fusão do ouro ao nível do mar, por exemplo, é de 1064 graus. Dizemos então que o ponto de fusão ou a temperatura de fusão ou de solidificação é de 1064 graus. Cada substância vai ter o seu ponto de fusão, não é, gente? Ouro fundido sendo despejado em forma durante a produção de barras. No detalhe, a barra de ouro após a solidificação. Então, aqui ele está sendo despejado, né, na forma, e aqui ela já está endurecida, não é? Já solidificou. Cada substância tem um ponto de fusão específico. Veja alguns exemplos. O ponto de fusão da água é 0 grau. O do ferro, 1535 graus. E o do ouro, 1063. Portanto, o ponto de fusão é uma propriedade que ajuda a identificar substâncias. Além de ter um ponto de fusão específico, cada substância tem um ponto de ebulição específico, ou uma temperatura de ebulição. Essa propriedade também nos ajuda a identificar a substância. Sob pressão de 1 atm, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. O do mercúrio, 355 graus. E o ferro, 3000 graus. Da mesma forma, cada substância entra em ebulição a uma temperatura em determinada pressão. Assim como a fusão, durante a ebulição a temperatura da substância não se altera. Somente depois que a mudança de estado se completa é que a temperatura da substância começa a aumentar. Agora você já deve ter compreendido que uma maneira de diferenciar substâncias bem parecidas é pela análise de suas propriedades, chamadas propriedades específicas da matéria. Os pontos de fusão e de ebulição mudam quando se misturam substâncias. O ponto de ebulição da água, por exemplo, aumenta quando se acrescenta a ela um pouco de sal. Por isso, essas propriedades específicas também são usadas para saber se a substância é pura. Então, se tiver se o ponto for diferente, não é? Se não for o já esperado, então eles vão entender que existe mistura nas substâncias, não é? São substâncias misturadas. Outro tópico é a densidade. E o que é densidade? É outra propriedade específica dos materiais. Para conhecê-la, vamos começar falando sobre duas propriedades gerais da matéria, isto é, propriedades que todos os corpos possuem, que é a massa e o volume. Toda matéria tem massa, que pode ser medida em uma balança, e toda matéria ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume. Por exemplo, em relação à massa, pode-se dizer que 1 kg de arroz e 1 kg de água. Em relação ao volume, pode-se ter 1 litro de água e 1 litro de leite. Imagine a seguinte situação. Coloca-se um dos pratos de uma balança um peso de chumbo e no outro um peso de alumínio. Ambos os pesos com o mesmo volume. Olha aí. A balança de pratos funciona como uma gangorra. O prato que contém a maior massa fica em um nível mais baixo do que outro prato. Note que o prato que fica mais baixo é aquele que está preso, que está o peso de chumbo. Então, olha aqui, o chumbo está mais pesado. Isso acontece porque sua massa é maior que a do peso do alumínio. Esses materiais diferem, portanto, na relação entre massa e volume. Então, mesmo sendo do mesmo tamanho, o chumbo vai pesar mais porque ele tem mais massa do que o alumínio. O alumínio é mais leve. Esses materiais diferem, portanto, na relação entre massa e volume, a qual chamamos de densidade. No exemplo, o chumbo é mais denso do que o alumínio, pois tem uma massa em um mesmo volume, tem mais massa em um mesmo volume. Para encontrar a densidade de um material, dividimos sua massa pelo seu volume da seguinte forma. Então, D de densidade, né?
massa sobre volume. Na fórmula, o D representa a densidade, o M a massa e o V o volume. A densidade pode ser expressa em diferentes unidades de medida, por exemplo, GmL, grama por mililitro, kg por m elevado ao cubo, quilograma por metro cúbico, ou G centímetro elevado ao cubo, grama por centímetro cúbico. Veja mais este exemplo. Se pusermos um recipiente de vidro cheio de água em um dos pratos de uma balança e no outro prato colocarmos o recipiente igual, mas cheio de óleo de soja, a balança vai inclinar-se para o lado da água. Isso porque a massa de 1 litro de óleo de soja é 0,8 kg e a massa de 1 litro de água é 1 kg. Então, a densidade do óleo de soja, né, que é 0,8 kg, e a densidade por litro, e a densidade da água é 1 kg por litro. A água é mais densa do que o óleo de soja. Percebeu a diferença? Há mais massa em 1 litro de água do que 1 litro de óleo de soja. Olha aí, ela vai pesar mais, né? A densidade entre relação com a flutuação dos corpos. A densidade tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo e o óleo de soja, por exemplo, flutuam na água líquida porque são menos densos que ela. Então, olha aqui o gelo flutuando e o óleo também. O petróleo também é menos denso que a água. É por isso que, em caso de acidente com navios petroleiros, esse composto flutua na água do mar. Na figura é possível ver o resultado do vazamento de petróleo no mar. Lembram do petróleo que foi encontrado, né, no Nordeste e na costa do Brasil, em várias praias, né, esse petróleo chegando aí, boiando até que chegava na areia da praia. Vemos então que a densidade, assim como o ponto de fusão e de ebulição, é uma característica específica dos materiais e, portanto, nos ajuda a saber se uma substância é pura ou se é uma mistura de substâncias. A densidade da água pura, por exemplo, é de 1 grama por ml, enquanto a mistura de água com sal de cozinha apresenta densidade diferente. Quanto maior a concentração de sal, maior será a densidade da mistura. Então, nós encerramos por aqui e vamos para a nossa atividade, não é isso? Nós temos 3 questões para serem respondidas, né? Para serem respondidas. Então, vou responder com vocês a primeira questão, tá bom? Um estudante fez a seguinte afirmação: enquanto um gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 a 5 graus. Você acha que a afirmação do estudante está correta? E justifique sua resposta. Está correta, gente? Enquanto o gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 a 5? Não, não é? Está errada, não é? Nós vimos que ela se mantém enquanto tiver alguma pedrinha de gelo, alguma área congelada, o gelo começa a derreter, mas a temperatura se mantém, não é isso? Então está errada, porque durante a mudança de estado físico, a temperatura de uma substância não se altera, já que toda a energia fornecida na forma de calor é usada no processo de mudança de estado, certo? Então, as outras questões agora, porque é importante conhecer as propriedades específicas da matéria, de substâncias diferentes. E a terceira, você sabia que é possível usar o conhecimento sobre substâncias e misturas para verificar a qualidade dos produtos? Isso acontece com a gasolina e álcool nos postos de combustível, por exemplo. Pesquise que são densímetros e como eles são usados para verificar a qualidade da gasolina e do álcool. Então, essas 2 atividades ficam a cargo de vocês. Mas não deixe de procurar o professor da turma, né? Se por acaso a dúvida aparecer, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, né? Que a gente retorna com a nossa segunda videoaula, tá bom? Tchau!